Glória a Deus. Glória a Deus. A recomendação lá também, no dia que possível, é. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Nós vamos para o livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 3. Glória a Deus. Fê, pega a minha garrafa de água que eu esqueci, por favor. Tá aqui, ó. No banco do pai. Juízes, capítulo 3, meus irmãos. Nós vamos ler do versículo 15 em diante, irmãos. Ou do 12 em diante. 12 também é o mesmo. Fala do mesmo assunto. Todos acharam, irmãos? Então damos início na leitura da palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E até ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar, despediu a gente que trouxeram o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E esse disse: cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha só para si, onde estava sentado. E disse a Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da caldeira. Então estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e ele cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura cerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. Ele saiu o excremento. E então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então todos tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor era estendido morto em terra. Eude escapou porquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Será. E sucedeu que, entrando ele, tocou as buzinas das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia diante deles. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e nenhum deixava escapar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum.
Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. E depois dele, Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou Israel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Feche os teus olhos rapidinho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o teu santo Filho, Senhor. Nesse momento a tua palavra, Senhor, foi lida, foi exposta. Fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor há de nos revelar nessa noite. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, livro de Juízes. O livro de Juízes, ele vai nos trazer uma série de eventos, irmãos, que serviu de exemplo para nós. Uma época em que Josué tinha morrido, né, irmão, sucessor de Moisés. O povo, né, irmãos, havia conquistado já parte da terra. Havia muito ainda que conquistar. Mas falecendo Josué, o povo ficou sem um líder. O povo ficou sem alguém, irmãos, que estivesse ali à frente deles para os guiar, para os dirigir. Então, se vocês for verem todo esse livro de Juízes, o momento em que tinha alguém liderando, o povo estava, irmãos, firmes na presença de Deus. Morria o seu líder, o povo apostatava. E pela apostasia, Deus os entregava aos seus inimigos, permitia que os inimigos se levantassem, os escravizavam, né, irmãos, os colocavam sob jugo, até que o povo, irmãos, caía em si e clamava a Deus. E como era o povo escolhido de Deus, irmãos, né? Era uma geração e outra que vinha. Quando a geração clamava, o Senhor levantava o libertador, ele libertava o povo, e assim era continuamente, irmãos, até que esse juiz morria, e novamente, irmãos, o povo vinha apostatar, abandonar o Senhor novamente. E não tem como, irmãos, não abrir o livro de Juízes. Aos irmãos que estão online, que ouvirão esta palavra, não vale a pena, irmãos, abandonar o Senhor. Muitas das vezes caímos em momentos de fraqueza na nossa vida. Quantos de nós, irmão? Mas não abandona o Senhor por nada. Não abandona o Senhor por nada. Esteja fraquinho, ou muitas vezes no momento de fraqueza da tua vida, glória ao Senhor, mas esteja diante de Deus para ouvir a sua palavra. Porque conforme vai indo, o Senhor vai te limpando, vai te libertando, vai te colocando de pé. Glória a Deus. E aqueles que realmente abandonam o Senhor, viram as costas, né, irmão? Deixa tudo, se entrega para o pecado e para o mundo, irmãos. Nós conhecemos muitos que, infelizmente, irmãos, tomaram destinos terríveis para a sua vida. Mas você está dentro da casa de Deus. Nós estamos aqui. Você está aí online, ouvindo esta palavra, com o coração aberto. Bendito seja, muitas vezes está num momento de fraqueza espiritual, mas não significa que Deus te abandonou. Glória o nome do Senhor. Nós ouvimos testemunhos aqui de irmãos que não tinham condição, não ia dar. Deus apareceu. Então hoje o Senhor, pela sua palavra, Ele te fala: fica firme que o Senhor aparecerá na tua vida. E numa dessas aqui, irmão, o Senhor, eles voltaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos reis dos Moabitas. E junto com Amon e os amalequitas, e feriam Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E ficaram ali 18 anos sobre aquela servidão. Glória ao Senhor. Aleluia. Quem sabe, né, irmãos? Não tem alguém que vai ouvir essa palavra? Ou está ouvindo esta palavra? Glória ao nome do Senhor. Às vezes é tanta coisa que tem acontecido na tua vida, só tem uma explicação: foram os caminhos que você mesmo tomou. Aleluia. São as escolhas que você fez, mas nesta noite o Senhor manda esta palavra,
porque o Senhor enxergou o clamor do teu coração. Os filhos de Israel clamaram, e o Senhor levantou para ele, irmãos, e isso que o Senhor trouxe avante nessa noite. Eude. Irmãos, o Senhor nunca vai escolher alguém que tem em si qualidades. Não, pode ter qualidades, mas isso não é o fator principal, primordial. Porque naquela época, irmãos, o homem que era valente era um homem de guerra, era um homem valoroso, valente, que era um grande guerreiro. Esses tinham valor. E de repente o Senhor, irmãos, levantou Eude, um homem canhoto, irmãos. Irmãos, e os homens canhotos, por que a Bíblia refata o homem canhoto? Porque o canhoto era um homem desprezado para a guerra. Era um homem que não servia para o exército. E algum tempo atrás, eu lendo até o historiador judeu, ele fala um detalhe que não está aqui, mas faz parte. Né? A gente pode trazer alguns detalhes históricos que não contradiz com a palavra. Ele diz no livro dele, é Flávio José, ele diz no livro dele, que esse Eude, ele não se conformou com aquela situação. E naquela situação, ele treinando nos treinamentos dele, ele conseguiu a habilidade de manejar a espada com as duas mãos. Então começaram a enxergar valor naquele homem. E lá do céu Deus via tudo, irmão. Porque Deus, ele vê, muitas das vezes, aquele que fica esperando tudo, é aquele que está indo para a luta, indo para a batalha, indo, irmãos, atrás das coisas. Muitas das vezes aquele só fica esperando, Senhor, eu preciso, eu preciso, mas ele não se levanta, ele não vai para um lugar, ele não vai para o outro, ele não se mexe. Por isso que tem muitos, irmãos, que muitas das vezes não caminham no mundo porque fica esperando. E nós que somos o povo de Deus, o povo abençoado por Deus, nós temos o nosso esforço e temos as bênçãos de Deus ao nosso favor. Aleluia! Glória ao nome. Se você não tem se esforçado, se esforça mais. Mas se você tem se esforçado, continue no teu esforço, nessa tua pouca força que você tem lutado e batalhado, porque Deus vai aparecer na tua vida. Então era um homem canhoto, irmão, desprezado. E quem pensa que Deus vai escolher os grandãos, está enganado, irmão. Deus nunca escolheu os grandes. Toda a história da Bíblia vai estar repleta, irmãos, de homens que não tinham condição alguma, mas foram escolhidos por Deus para uma obra na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Foram a linhagem das testemunhanças hoje aqui, irmão. José testemunhou que não havia condição nenhuma de sair da situação que ele estava, não via nele, mas o Senhor apareceu, irmão. É verdade. Glória ao Senhor. O André falou que há um tempo atrás estava lá, perseguido, humilhado, e os caminhos Deus foi abrindo, irmão. Deus foi aparecendo. Bendito seja o nome. Sabe o que é o mal que muitas das vezes quer vir sobre a nossa vida? É nós confiarmos somente em nós. Não que nós não devemos confiar também em nós, mas nós devemos confiar em nós e crer que acima de nós há um Deus que tudo pode fazer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, porque era um homem canhoto, desprezado, não serve, mas havia sido escolhido por Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E essa noite, por esta palavra, o Senhor diz para mim e para você: eu te escolhi, você é minha escolhida, você é meu escolhido. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu não chamei perfeitos, não chamou homens e mulheres perfeitos, mas basta ter um desejo no teu coração de buscar Deus, que Deus muda e Deus transforma, irmão. Baixa um pouquinho só um pouquinho só. Basta ter desejo no coração. É o primeiro de lá, Zé. Basta ter desejo no coração. Melhorou, irmão. Deus abençoe. Basta ter desejo.
Glória ao nome santo do Senhor, que o Senhor vai trazendo, irmão, o Senhor vai colocando, o Senhor vai aperfeiçoando. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente, irmãos, o Senhor abriu um caminho para que esses homens, irmãos, estivessem diante do rei, porque naquele tempo o rei era o líder. E muitas das vezes, morrendo o rei, era um sinal de que Deus estaria, irmãos, se movendo para libertar o povo. Era um sinal de que Deus estava abrindo uma porta para a libertação do povo. Então eles se apresentaram junto com vários homens que foram levar presentes a esse rei. E quando todos os irmãos chegaram, entregaram os seus presentes, ou muitas das vezes os impostos, ou alguma coisa desse tipo, quando eles foram embora, ele falou: vou ter um particular contigo, ó rei. O rei dispensou a todos, ficou somente eles fecharam a porta. E a Bíblia diz que esse Eude levava consigo uma espada de 2 gumes, 2 fios, debaixo da coxa direita. E quando ele chegou diante do rei, olha o que a Bíblia fala, irmão. E com a mão esquerda, ele pegou aquela espada e cravou, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Naquele rei, aquele rei veio a morrer, ele saiu, fechou as portas. Bendito seja, foi um sinal de Deus, que o Senhor era com o povo, que o Senhor, irmãos, não havia abandonado o povo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aquela mão esquerda, que era desprezada, que não tinha valor, que não tinha condição pelos homens, irmãos, pelos humanos, pelo olhar humano, de ser um instrumento de Deus, considerado pelos homens é uma fraqueza dele, é uma incondição inapropriada dele. Irmão, irmã, glória ao nome do Senhor. O que você precisa, embora ele tivesse desenvolvido a habilidade, irmão, de lutar com as 2 mãos, mas foi a desprezada que Deus usou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O que você e que eu precisamos, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, é confiar em Deus, é crer em Deus. Irmãos, quando tudo fugir das nossas mãos, o Senhor aparecerá, o Senhor se moverá. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. E muitas das vezes podem te julgar achando que você não tem condição, mas nesta noite o Senhor te diz que Ele vai ser a tua condição. Glória ao nome santo do Senhor. Você não tem entendimento, você não tem sabedoria. Bendito, essa noite o Senhor entra na tua mente e te dá entendimento, te dá luz, te dá sabedoria. Oh, irmão, nós servimos o Deus que tudo pode. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Foi daquela maneira que Deus chamou Eude, foi com aquele, não é um defeito, mas com aquela condição desprezada pelos homens. Foi que Deus o levantou, foi que Deus o escolheu, foi que Deus o usou. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nesta noite, aleluia, glória ao nome do Senhor, te chamou. Ele sabe que você é cheio de erros, cheio de imperfeições, cheio de falhas. Glória ao nome santo do Senhor, mas Ele te escolheu e Ele te anuncia nessa noite: vou te usar, vou te colocar em um lugar, bendito seja o nome santo, onde você não imagina. Bendito seja, muitas das vezes, Senhor, eu vou pregar o que Deus está pondo no meu coração. Pode ter muitos na tua frente, na fila que você está, mas hoje o Senhor te diz que Ele domina tudo. E se que precisar, Ele te coloca na frente de todos, mesmo sem condição,
mesmo muitas das vezes com a impossibilidade tua, mas é Deus quem te chamou para uma obra na terra. Não se sente inferior a ninguém, irmão. Não se sente inferior a ninguém. As pessoas gostam, né, irmão? O ser humano gosta de se achar superior aos outros. Só porque às vezes tem uma condição melhor. Só porque dentro de um grupo ele tem uma possibilidade maior que os outros. Despreza muitas vezes as pessoas pela estatura. Por tantos modos, irmão, as pessoas são desprezadas. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Mas não se pense, glória ao Senhor, que é a tua condição que vai te dar alguma coisa. Mas é o Deus que você serve. É o Deus que te escolheu. É o Deus que te chamou. É o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Daqui a pouco está lá, irmão. Ele fugiu e anunciou, irmão, pelas montanhas de Efraim, que o Senhor havia, irmãos, glória ao nome do Senhor, dado a vitória para o seu povo. E quando olharam, olha lá o canhotinho, que era desprezado por tantos, que não tinha condição alguma, agora é um escolhido por Deus para uma grande obra na terra. É assim que Deus faz com o homem. É assim com que Deus faz, irmão, bendito, na vida do homem. Ele tira o homem, irmão, do pó, do mundo, do pecado, escravizado, abandonado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Transforma ele. Verdade. Pega uma família desprezada, uma família desamparada, uma família perdida e transforma uma família. Glória ao nome santo do Senhor. E olharam e falavam: quem que é aquele? Não é Ude? Aquele que era o canhotinho, que não tinha condição alguma, não tinha possibilidade nenhuma. Onde ele está agora? Ele está liderando o povo, ele está na frente da guerra, ele está na frente da batalha. Então nesta noite, irmão, irmã, dê glória ao nome do Senhor, confia nele, caminha com ele, que ele tudo fará na tua vida. É assim que Deus trabalha. Ele só precisa do teu coração. Ele só precisa habitar em você. Ele só precisa ter comunhão com você. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se você está afastado, volta, que ainda é tempo de Deus trabalhar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você estiver longe, aleluia, a tua condição de vida, ela faz uma barreira entre você e Deus. Mas quando viemos para perto do Senhor, cremos nele, o povo clamou, não aguentou mais aquela situação. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O Senhor apareceu e mudou, usando quem eles nem esperavam, que eles nem imaginavam, e completou uma obra. Se tu creres nessa noite, glória ao Senhor, o Senhor vai usar quem você menos espera, que você menos imagina, que você menos acredita, para fazer uma obra na tua vida e o nome dele ser glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Tá boa para a irmandade essa palavra, irmão? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É o Senhor na nossa vida. É o Senhor trabalhando, irmão. Ele é a nossa condição. Ele é a nossa saída. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso guardador. É ele que peleja pelo seu povo na terra. Caminhemos com ele, confiemos nele, irmão. Foi isso que nós ouvimos aqui hoje. Creu, confiou, o Senhor apareceu. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor há de continuar aparecendo para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem nele, para aqueles que andam com ele. Vale a pena, irmão? Vale a pena. Nós não somos mais deste mundo, irmão. Nós não somos mais, irmão. Muitos escolhem andar pelos seus caminhos, mas o vazio, irmãos, que está ali dentro,
Santo é o Senhor. Aleluia. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena ter a presença de Deus. E ainda por fim, irmão, por tudo, temos a vida eterna no céu, que é o mais importante que tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Então essa palavra que o Senhor nos manda nessa noite, irmão. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso libertador. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.